Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. É um prazer tê-los aqui nesta aula de Direito Constitucional. Eu sou o professor Antônio Sávio e na aula de hoje nós vamos tratar sobre direito de nacionalidade, a teoria do direito de nacionalidade. Vocês bem sabem que a nacionalidade é também um direito que é fundamental do cidadão, que é fundamental do indivíduo para que ele se realize naquela determinada sociedade. Por isso que nós estudamos aqui em Direito Constitucional também o direito de nacionalidade, ok? Vamos falar então um pouquinho, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, sobre esse direito de nacionalidade. Uma primeira coisa que é importante que você tenha anotado aí no seu caderno é o conceito do que é ou do que seria nacionalidade. Nacionalidade nada mais é do que um vínculo. Vamos anotar assim, ó. Nacionalidade é o vínculo jurídico barra político de direito público interno que faz da pessoa um dos elementos componentes da dimensão pessoal do Estado. Antônio, quem que fala sobre essa questão? Quem que traz esse conceito para a gente sobre nacionalidade? Meus amigos, nada mais, nada menos do que Pontes de Miranda. Ninguém mais, ninguém menos do que Pontes de Miranda. Antônio, mas o que significa cada uma dessas partes do conceito? Olha, meus amigos, a primeira parte do conceito de nacionalidade traz para a gente que é um vínculo. Então, existe uma ligação, um liame, algo que liga, ok? Um vínculo tanto jurídico quanto político. O que significa dizer que nacionalidade é um vínculo jurídico? Significa dizer que o direito ele pode estabelecer as hipóteses em que a pessoa ganhará ou adquirirá a nacionalidade. As leis, por exemplo, a nossa Constituição, ela traz as hipóteses, traz as situações em que a pessoa se torna brasileira, ok? E por que é um vínculo político? É político porque o Estado ele decide as situações em que a pessoa recebe ou não a nacionalidade. Daqui a pouquinho a gente vai estudar, um pouquinho mais para frente da nossa matéria, e a gente vai perceber que mesmo que a pessoa cumpra com todos os requisitos legais previstos na lei para que ela receba a nacionalidade daquele determinado país, daquele determinado Estado, pode ser que, por exemplo, o chefe do Estado, né, o chefe do Poder Executivo, aqui no nosso caso, ele negue a nacionalidade à pessoa, ou que temporariamente se suspenda a atribuição da nacionalidade para as pessoas naquele determinado país. Imagine, por exemplo, que o país ele passe por uma crise muito grande, que o país, por exemplo, passe por uma comoção muito grande e a chegada de novos imigrantes com a atribuição de nacionalidade pudesse causar um prejuízo muito grande àquele povo ou àquele Estado. Nesse caso, o país ele suspende a atribuição da nacionalidade por um determinado período. Tudo bem? Quando a pessoa ela ganha a nacionalidade, ela passa a fazer parte daquilo que se chama de dimensão pessoal do Estado. Antônio, o que significa fazer parte da dimensão pessoal do Estado? Significa que as pessoas agora são cidadãs daquele Estado. Se você se lembra das aulas de teoria geral do Estado, você se lembra que uma pessoa ela faz parte do povo daquele Estado. E o povo é um dos elementos, é um dos componentes daquele Estado. O Estado tem, por exemplo, o povo, o território, o governo e a soberania. E quando uma pessoa ganha a nacionalidade de um determinado país, de um determinado Estado, ela faz parte deste primeiro elemento, que é o povo do Estado. Ok? Então vejam, uma vez que a pessoa adquira a nacionalidade, olha só, uma vez que a pessoa tenha a nacionalidade adquirida, o que a gente vai anotar no caderno? A gente vai colocar assim, adquirida a nacionalidade, a pessoa passa a integrar o elemento povo daquele Estado. O indivíduo, a pessoa, passa a integrar o elemento povo daquele Estado. Tudo bem? Antônio, mas por que eu vou querer adquirir a nacionalidade de um país ou de um determinado Estado? Você vai querer adquirir porque você, por exemplo, quer exercer direitos dentro daquele Estado. Ou porque, por exemplo, você quer morar e ter a sua vida, praticar os atos da vida civil
dentro daquele Estado. Você quer servir aquele Estado. Você se sente bem naquele Estado. Ok? Então, se você quiser ter uma vida com uma certa extensão no tempo dentro daquele Estado, é necessário, acaba sendo necessário que você adquira a nacionalidade daquele determinado Estado. Ok? Então, se você adquire a nacionalidade, ou seja, se você exerce o seu direito de nacionalidade, se você exerce o seu direito de nacionalidade, você passa a ter direitos e deveres naquele Estado. É aquilo que nós falamos de prerrogativas e deveres do indivíduo dentro daquele Estado. Vou colocar para vocês, ó, prerrogativas e deveres dentro do Estado. Antônio, como assim prerrogativas e deveres? Por exemplo, se você for cidadão daquele Estado, por exemplo, imagine um venezuelano que venha para o Brasil e se naturalize brasileiro, ou seja, adquira a nacionalidade brasileira. Ele agora, enquanto cidadão brasileiro, ele tem direitos e deveres. Ele tem, por exemplo, direitos políticos. Ele pode votar e ser votado para determinados cargos. Ele, por exemplo, pode ser escolhido para determinadas funções dentro do Estado. Então ele tem tanto deveres quanto benefícios, quanto vantagens, quanto prerrogativas dentro do Estado brasileiro. Tudo bem? Ok? Daí, meus amigos, a nossa Constituição Federal, lá no seu artigo 12, ela trata, vou colocar aqui em negrito ainda, a nossa Constituição, lá no artigo 12, ela trata do direito de nacionalidade. Ou seja, da forma como as pessoas adquirem a nacionalidade. E essa estruturação, essa forma como as pessoas adquirem a nacionalidade, não é nova. Ela remonta o nosso império. Tá? Então, se você pegar para estudar o direito de nacionalidade e voltar no tempo, você vai perceber que a forma como se trata a nacionalidade, no Brasil remonta, ou seja, faz relação à data do Império, ou seja, remonta ao período imperial. Vocês vão perceber que desde o passado já se tinha instrumento para aquisição da nacionalidade. Desde o passado já se tinha instrumento para aquisição da nacionalidade. Então você está me falando que desde a época do Império já tinha regrinha para que a pessoa se tornasse brasileira? Sim, já se tinha regrinha, já existiam hipóteses para que a pessoa se tornasse brasileira no nosso país. Tudo bem? Mas aqui agora eu faço uma observação que eu considero importante para vocês, tá? Qual que é a observação? A observação é a seguinte. A nacionalidade, meus amigos, deixa eu colocar aqui para vocês, ó, até em vermelhinho. A nacionalidade, vou voltar a cor aqui ao preto, pronto. A nacionalidade, embora ela possa também ser regulada por leis infraconstitucionais. Antônio, como assim? Meus amigos, vocês vão ver que o Código Civil, ele acaba falando um pouquinho sobre nacionalidade. Vocês estudaram isso com certeza em direito civil, quando viram a capacidade da pessoa, ok? Vocês devem ter visto a possibilidade que ela tem de exercer atos da vida civil, quando ela tivesse uma determinada idade e, por obviedade, fosse também cidadã brasileira, ok? Então, o Código Civil ele fala de nacionalidade. A nova lei de migração, que nós já comentamos um pouquinho sobre ela no passado, ela também fala sobre nacionalidade, ok? Então, embora nós tenhamos leis infraconstitucionais tratando da nacionalidade, a nacionalidade é uma matéria, é um assunto de interesse constitucional. Então vamos lá, ó. Embora colocar aqui para vocês em destaque mesmo, ó. Vou só tirar esse sublinhado para não ficar muito poluído. Embora a nacionalidade seja tratada por legislação infraconstitucional, ela é um assunto de direito público
e formalmente constitucional. E formalmente constitucional. Antônio, então isso significa aquilo que você acabou de explicar? Sim, embora tenhamos leis infraconstitucionais tratando da nacionalidade, ela é um assunto que nasce na Constituição. É um assunto que é tratado pela Constituição. Tudo bem? Ok? Bem, uma outra observação que eu faço para vocês é a observação agora 2. Tá? Vou fazer aqui a observação 2. A observação 2 é a seguinte. A palavra nacionalidade, já vou anotando aqui junto com vocês, ó. Deixa eu colocar só em pretinho e tirar o sublinhado. Pronto. A palavra nacionalidade, meus amigos, não é um termo unívoco, ou seja, não representa uma única realidade. A palavra nacionalidade não está ligada somente ao direito. Quando a gente fala de nacionalidade aqui em direito constitucional, você é levado a entender que nós estamos tratando de um status jurídico-político. Né? Mas não só isso. Fora do âmbito jurídico, nós temos outros conceitos para a nacionalidade. A gente fala, por exemplo, que a pessoa ela pode ser uma pessoa nacionalista. A gente fala, por exemplo, que a nacionalidade pode ter relação a você ter ou não os princípios de determinados povos. Ou seja, existem outros significados para a palavra nacionalidade. Mas para a gente, a palavra nacionalidade, na esfera jurídica, vamos anotar assim, ó, a palavra nacionalidade na esfera jurídica significa status, vou colocar aqui para vocês, ó, vou colocar em itálica mais fácil. Status jurídico-político que um indivíduo tenha num dado estado. Então significa o status jurídico-político que o indivíduo tem dentro do estado. Ou seja, se a pessoa ela tem ligação com o estado, ela pode se candidatar dentro daquele estado, pode votar, ser votada, pode participar de concursos públicos, pode entrar em universidades públicas, etc. Ela tem status jurídico-político dentro daquele estado, ok? Então, o nosso poder constituinte, quando ele criou essa Constituição de 88, ele acabou prestigiando esse status jurídico-político do termo nacionalidade. Então, veja, se ele prestigiou esse status jurídico-político, resumindo, é nacional do Brasil aquele que tenha a nacionalidade dada, atribuída pelo Estado brasileiro. Se ele prestigiou isso, esse status jurídico e político, eu não posso dizer, por exemplo, que aqui no país quem tenha os mesmos costumes dos brasileiros, embora não tenha nacionalidade brasileira, seja também nacional do Brasil. Não, não é. Então, ainda que a pessoa ela viva aqui no Brasil por 50 anos e tenha os mesmos costumes do povo brasileiro, fale português, etc., se ela não adquiriu formalmente a nacionalidade, através da lei, através do processo de naturalização, ela não pode ser considerada brasileira. Tudo bem? Não dá para falar que aquela pessoa tenha a nacionalidade brasileira. É essa a observação que eu faço aqui para vocês. Tá joia? Para nós continuarmos aqui na nossa discussão sobre nacionalidade, eu preciso fazer algumas distinções terminológicas para vocês a respeito da nacionalidade. Algumas distinções terminológicas. Quais são essas distinções terminológicas? Existem alguns conceitos que nós não podemos confundir para que nós entendamos o que é esse assunto ou essa questão da nacionalidade em si. Vamos lá? Então, olha só, o primeiro termo que você tem que saber é o termo povo. O que significa povo? Antônio, eu já sei mais ou menos o que significa povo. Então tá bom, então vamos lá. Tenta fazer o conceito aqui junto comigo. Olha só, povo nada mais é do que um conjunto de pessoas que participam do Estado e que se unem pelo vínculo da nacionalidade.
Tudo bem? Então, todos que forem nacionais do Brasil fazem parte do povo brasileiro. E, obviamente, em decorrência disso, essas pessoas falam a mesma língua, essas pessoas têm os mesmos costumes, têm a mesma história, história no sentido de desenvolvimento do povo, tá? Então, é uma decorrência lógica dessa nacionalidade que une essas pessoas dentro de um determinado estado. Tudo bem? Segundo conceito importante que você saiba é o conceito de população. Amigos, o que é população? População é um pouquinho diferente de povo, tá? É também um conjunto de pessoas, tá? É também um conjunto de pessoas, mas é um conjunto de pessoas que habita, ou seja, que está numa determinada fração, territorial. Antônio, como assim? Ué, é toda pessoa, é todo sujeito, todo indivíduo que esteja, por exemplo, num município, que esteja num estado membro, no caso da nossa federação, ok? Então, que esteja, por exemplo, no DF, no Distrito Federal, ou seja, tem que estar numa fração territorial, está numa determinada fração territorial de um determinado país. Antônio, então, vamos lá. Quando eu falo em população, eu falo então de todas as pessoas que estão no território, inclusive se forem estrangeiros, sim, tá? Quando eu falo de população, eu estou falando de todas as pessoas que estão num território, inclusive estrangeiros. Antônio, peraí, então, se por exemplo, eu tiver aqui no Brasil, vou colocar assim, ó, deixa eu tirar o negrito para ficar melhor, pronto. Se no Brasil, vírgula, americanos vierem passar férias, enquanto no BR estiverem, enquanto no Brasil estiverem, serão integrantes da população brasileira. Ok? Então, todas as pessoas que estejam no território fazem parte da população daquele determinado estado. Aí, Antônio, quer dizer então que fazem parte da população. Vamos colocar assim, ó. Fazem parte da população. Quem? Quem? Vamos anotar assim, ó. Fazem parte da população tanto quem tem a nacionalidade brasileira, vamos colocar aqui ó, os nacionais, quanto os estrangeiros, quanto quem não tenha nenhuma nacionalidade, ou seja, aquele que é chamado de apátrida, ok? Ou, como se escreve e vem lá do direito alemão, se escreve assim, ó, H-E-I-M-A-T-L-O-S, Eimátulos, ok? Aqueles que não tenham nenhuma nacionalidade, ok? Então fazem parte da população todas as pessoas que estejam dentro daquele determinado estado, perfeito? Um outro conceito interessante de nós tratarmos aqui, para fazermos essas diferenciações, ele é bem simplesinho, tá? É o conceito de nação. É o conceito de nação. Antônio, o que é uma nação? Eu brinco que é tudo que o Brasil deveria ser, né? Nação nada mais é do que um grupo de pessoas que sejam nascidas num mesmo território, mas que sejam ligadas, ou seja, essas pessoas sejam ligadas por afinidades. Deixa eu subir um pouco o caderno aqui para não atrapalhar a nossa anotação. Pronto. Mas que sejam ligadas por afinidades materiais, espirituais, econômicas, culturais, raciais, religiosas, linguísticas, e já tá bom, né? Ou seja, é um grupo de pessoas que sejam ligadas, essas pessoas, por afinidades e, além disso, vou colocar aqui para vocês, e, além disso,
que façam parte do projeto de desenvolvimento daquele Estado. Entenda Estado como país aqui, tá bom? Então vejam, o que seria a nação brasileira? São todas as pessoas brasileiras que tenham essas afinidades, né, que tenham esses itens comuns, por exemplo, a questão espiritual, econômica, etc., mas que entendam também qual seria o projeto de nação do Brasil. Nós queremos o quê? Nós queremos um país em que as pessoas tenham qualidade de vida? Nós queremos um país em que as pessoas necessariamente tenham um estado de bem-estar? Então, se nós enxergamos o Brasil como sendo um estado que tem uma finalidade única, única no sentido de um norte único para seguirmos, para trabalharmos, para crescermos enquanto nação mesmo, nós nos transformamos na nação brasileira. Não é só um mero povo, é um povo com projeto, é um povo com futuro, é um povo que trabalha em conjunto. Isso é uma nação. Perfeito? E por fim, um último conceito, que é bacana, né, de nós termos anotado, de sabermos, é o conceito de cidadania. Conceito de cidadania. Cidadania nada mais é do que um status, de novo a gente usando a palavrinha status, tá? Que qualifica, um status que qualifica o nacional, ou seja, aquela pessoa que tem a nacionalidade, tá? Que qualifica, ou seja, que dá para o nacional a possibilidade de votar e ser votado, ou seja, de gozar os seus direitos políticos. A pessoa goza os direitos políticos que eventualmente ela tem. Tá bom? Então, é um status que qualifica o nacional para o gozo dos direitos políticos. Que qualifica o nacional para o gozo dos direitos políticos. Lembrando para você que esses direitos políticos eles são a sua capacidade de votar, que é o que nós chamamos de capacidade. Vou colocar aqui para vocês, ó. Capacidade, vou tirar do negrito, pronto. Capacidade eleitoral ativa, ou seja, é a capacidade que você tem, de escolher alguém, ok? E a capacidade de ser votado. É o que nós chamamos de capacidade eleitoral. Deixa eu diminuir aqui, pronto. Capacidade eleitoral passiva. Que é a capacidade de ser votado, de ser escolhido. Antônio, quem que tem cidadania? Tanto brasileiros, vou colocar aqui, ó, tanto brasileiros natos quanto os naturalizados, eles têm cidadania, ou seja, eles têm capacidade de votar e de serem votados. E para a gente fechar essa aula, vai aqui uma última frasezinha para você anotar no caderno. É a seguinte, ó, somente o nacional é que pode votar e ser votado. Antônio, eu sei que somente o nacional que pode votar e ser votado. Eu sei disso, tá? Mas existem algumas funções que são exclusivas para quem é brasileiro nato, não é? Sim. Tá? Então a gente vai estudar mais para frente ainda, embora nós já tenhamos comentado também em direito constitucional, que existem certas funções cargos dentro do Estado brasileiro, certas funções, cargos no Brasil, são destinadas aos brasileiros natos. Por quê? Como forma de segurança ou de proteção dentro do Estado brasileiro, para proteger o interesse do Estado brasileiro. Ok? Bem, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, na próxima aula nós continuaremos falando ainda sobre o tema da nacionalidade. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima aula. Tchau, tchau.